Buenas moçada, muito prazer para quem não me conhece ainda. Eu sou o Jonatas Rocha e esse é o canal Genética Crioula. Então moçada, no vídeo de hoje a gente vai tratar aí de um assunto, acho que do interesse de muitos, né? Pelo menos acho que de todos, né? Que criam, que gostam, que querem ingressar na raça crioula ou que querem adquirir um cavalo crioulo, seja ele para lazer, enfim. Então o vídeo de hoje a gente vai estar falando aí do preço, né, do cavalo crioulo. Quanto custa então um cavalo crioulo? Então esse é o assunto do vídeo de hoje e a gente vai tentar também explicar algumas variações que existem dentro do preço do cavalo crioulo, por que um cavalo pode custar mais, outro menos. Enfim, acho que o vídeo de hoje é bem interessante, então, para quem quer adquirir um cavalo crioulo e também para quem quer se especializar e criar um cavalo crioulo para algum segmento, então, sendo ele com valor de mercado mais alto ou sendo ele com um valor de mercado mais baixo, né? Enfim, né? Tem para todos os bolsos e para todos os gostos aí. Tá, moçada? Então, antes do vídeo, né, como é de costume aqui do canal, quero mandar um forte quebra-costela aí pro nosso inscrito e também pro nosso amigo, o Alisson, da Fazenda Vila Nova. Então, Alisson, um baita quebra-costela para ti. Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos aqui do canal Genética Crioula. E também quero te agradecer, Alisson, pela tua preferência, né? O Alisson botou uma égua em cria lá com o Prestígio do Itaó, né? O Alisson tem um bom gosto aí, tomara que tu tire com a qualidade da tua égua, junto da genética aí do Prestígio do Itaó. Eu espero que tu tire um animal, né, um oveiro, né? Tomara que venha e tomara que seja um animal que te traga muitas alegrias aí, né? Seja ele para qual for o objetivo que tu queira, né? Mas que ele te traga muitas alegrias. Se for para pista, tomara que tu tenha muito sucesso aí, porque realmente os animais hoje de pelagem, né, estão bem alta aí e com a morfologia, né, do Prestígio junto da tua égua, as qualidades também da tua égua, sem dúvida vai tirar um animal aí com muitas chances, né, de aparecer aí e se tornar, quem sabe, um futuro campeão ou campeã. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado aí. Forte quebra-costela. Então, moçada, vamos então assistir o vídeo de hoje, né? E tirar algumas dúvidas aí sobre os preços praticados aí do cavalo crioulo. Então, moçada, antes, né, da gente iniciar o vídeo propriamente dito, eu já peço para os amigos aí, quem não é inscrito no canal, né, te inscreve no canal. Moçada, uma coisa que ajuda muito a gente aqui é o certinho aí, né, o joinha, né, é um sinal aí pro YouTube que vocês gostaram dos nossos vídeos e isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Então, se não for pedir demais, vocês deixem aí, né, um certinho aí, claro, se vocês gostarem realmente do vídeo. Deixa um certinho que isso ajuda muito a gente aqui. E também deixa nos comentários, moçada, qual o valor praticado aí na região de vocês do cavalo crioulo, pra gente ter uma noção aí, tá? Então, moçada, o preço do cavalo crioulo então. Então o cavalo crioulo, moçada, ele pode ter 3 segmentos, tá? Então, como eu falei no início do vídeo, né, ele pode ter algumas alterações de preço, né? Então a gente vai tentar explicar o porquê dessas variações. Então, para começar, o cavalo crioulo ele pode ter, né, 3 segmentos, né? Pode ter até mais, mas no nosso ponto de vista são 3. Então, o cavalo de lazer, tá? E aí no lazer eu já incluo também as cavalgadas, tá? O cavalo para laço e o cavalo de exposição e provas, né, voltadas para a raça, né? Não que o laço comprido não seja uma prova oficial, né? Tem o criolaço aí, mas eu digo provas oficiais da raça seria o freio de ouro, né, e também a morfologia, né, visando sempre a Expo Inter e o freio de ouro. Então, o cavalo para lazer, que inclui a cavalgada, o cavalo para laço e o cavalo para as provas do freio, né, e para as provas também da morfologia, tá bom, moçada? Então, basicamente são esses 3 segmentos aí. Então, moçada, em 2022, então a BCC divulga uma pesquisa sobre o valor médio do cavalo crioulo, tá?
Não distinguindo então, né, não fazendo diferença aí de macho e fêmea, tá? Pode ser tanto um macho quanto uma fêmea. Então, um potranco, tá? Ele pode ter um valor médio de R$ 4.000, tá? Ele tinha um valor médio aí de R$ 4.000 no ano de 2022, tá? Quando a BCC fez essa pesquisa e divulgou. Na fase adulta, né, também não distinguindo machos e fêmeas, tá, moçada? Também não distinguindo machos e fêmeas, na fase adulta, esse animal, né, tem um valor médio de R$ 15.000, tá bom? Então, quando potranco ou potranca, 4.000, quando adulto, né, 15.000. Esse era o valor médio aí que a BCC divulgou em 2022. Mas dentro desse preço, então, moçada, existe aquelas variações aí que eu já citei lá no início do vídeo, né? E acabei de falar de novo. Então, essas variações, elas fazem com que o preço do cavalo crioulo, né, do potro ou do cavalo já adulto, tenha altos, uns mais altos, outros mais baixos. Então, o que hoje para uma cabanha R$ 4.000 seja o preço médio, né, para um potro, para outra cabanha pode não ser a realidade, tá? Pode ser muito além desse valor ou até abaixo desse valor, tá, moçada? E isso que a gente vai falar agora, né, sobre o preço de potro, né, de cavalo, a gente está falando aqui por experiência própria, né? Então, para quem conhece, acompanha o canal aí, a gente é criador, a gente tem a Cabanha Rocha, que é a cabanha da família, já existe há mais de 10 anos. Então há mais de 10 anos a gente vem comercializando esses potros, tem potro todo ano. Então a gente estuda o mercado, né, a gente estuda a genética, a gente acompanha, né, a gente está sempre procurando tá por dentro do preço, né, para acompanhar mesmo, e acompanha os leilões também. Então, é aquilo que eu falei, né? R$ 4.000 pode ser um preço médio, assim como o potro da cabanha pode ser um preço muito além, né, do que eles, né, eles não trabalham com R$ 4.000, eles trabalham com potros muito mais caros, ou podem até mesmo trabalhar com potros até mais baratos do que isso. Então, moçada, uma coisa também que vocês têm que levar em consideração, né, tanto para quem quer adquirir um potranco ou um cavalo adulto já domado, ou um cavalo adulto ainda não domado. Então, tudo isso tem variação no preço, tá? Mas o que eu quero realmente assim fazer com que vocês entendam, tá? Tanto para quem vai comprar quanto para quem cria, vai começar a criar agora, né? Quem já é criador, talvez já esteja há muitos anos no mercado, já faz certo, né? Já sabe o que isso que eu estou falando talvez seja muito banal para eles. Mas para quem está entrando no mercado, vocês têm que saber qual a direção que vocês querem tomar, qual o objetivo da criação de vocês, qual é o público que vocês querem atingir, assim como para quem quer comprar. Qual é o teu objetivo com o cavalo? Eu só quero um cavalo para lazer. Então tu não pode procurar um cavalo, né, um potranco aí, por exemplo, eu já vou dar esse exemplo agora, não pode procurar um cavalo que seria um cavalo, um potranco aí, com a morfologia, com a genética, com uma carreira, né, promissora para o freio de ouro ou para a Expo Inter, por exemplo. Né, tu quer um cavalo para lazer, tu quer um cavalo que não precisa ter uma genética tão boa, umas qualidades morfológicas não precisa ser tão corretas, entende? Assim como quando tu for criar, né, para vender, tu tem que saber o público que tu quer atingir. Eu quero criar cavalo crioulo para o laço. Bom, então tu tem que ter um cavalo aptidão vaqueira, né, tem que ter um cavalo que já venha, né, com as linhagens de cavalos de laço, seria bom, mas também não é obrigatório, mas tu tem que saber que o teu público vai ser o pessoal do laço, entende? Assim como se tu quer um público que vai comprar os animais que tu vai selecionar e que tu vai tentar melhorar geneticamente para morfologia ou até mesmo função, tá? Isso tem que ser bem claro para vocês, tá, moçada? Então, dando seguimento a isso que eu falei, as variações, então, moçada, que eu citei agora há pouco, né? Vou dar um exemplo aqui, né? O potranco de 4.000 que eu falei, que
que eu falei, mas foi a BCC que fez aí a pesquisa e divulgou os dados, né? O valor médio do potranco, então, de 4 mil. Um exemplo, tá? Um potranco bom, tá? Um potranco bom, um potranco de uma genética boa, de uma morfologia boa, tá? Se ele tiver pelagem, isso vai agregar mais valor, então, ao potranco, tá, moçada? Então, esse tipo de coisa, tá, moçada? Esse tipo de coisa vai fazer com que esse potranco ultrapasse muito fácil esses 4 mil. Longe desses 4 mil. Certamente um potranco desse nível que eu citei aqui, ele vai... Isso é fato, quem acompanha os leilões aí sabe o que eu tô falando. Esse potranco facilmente chega na casa dos 100 mil. Facilmente, tá? Porque esse criador, essa pessoa que está selecionando esse tipo de animal, ele até pode vender para alguém do laço ou para alguém do lazer. As questões genéticas, tá? Ah, mas por que, Jonas, tu falou na genética, né, do cavalo aí, né? Então, vamos pegar como exemplo, moçada, tá? Vou citar como exemplo aqui um cavalo bem valorizado, um cavalo com potencial bem alto, mas já partiu, né? Já deixou a raça crioula. O Equador de Santa Edviges, tá? Imagina se tu pega aí um filho do Equador de Santa Edviges com todas essas qualidades que eu falei. Ele não vai valer 4 mil, que é a média do potranco. Ele vai valer mais de 100 mil, com certeza, tá? E se esse potranco, em vez de ser filho do Equador, ele é neto do Equador, tá? Esse potranco provavelmente já não vai valer 100 mil. Pode ser que valha um pouco menos. Se ele for bisneto do Equador, talvez vale menos. Então, assim, quanto mais próximo da genética do Equador, né, que seria nesse caso um filho, mais valorizado ele vai ser. Claro que depois tem outras questões, né, moçada? Tem a questão da família materna também, né? Tem a questão morfológica do potranco, se é um potranco bem correto, né, um potranco bem lançado de pescoço, um potranco com a garupa boa, se o potranco possui algumas qualidades, assim como a morfologia e a pelagem, então isso agrega mais valor ainda. Então, assim, essas variações, moçada, isso vai acontecer, isso a gente tem como experiência própria, né? Como eu falei, a gente é criador, então isso manda muito, essa questão da genética, da pelagem e também do próprio potro, né? Também do próprio potro na questão dele se ajudar, entende? Tenham bem claro isso com vocês. Saibam o que vocês estão procurando, né? E saibam aonde procurar, assim como quem está vendendo, saibam o público que vocês querem atingir, assim como selecionar, né? E direcionar esses animais para as pessoas certas. Então, moçada, desses 4 mil que nós iniciamos lá falando, né, de um potro, nem todos eles irão valer esses 4 mil, né? Então, como eu falei, como vocês viram, ocorrem essas variações, né, sendo elas por genética, sendo elas por categorias, né? Se tu quer comprar um animal que seja para lazer, que seja para o laço ou que seja para provas morfológicas ou funcionais da BCC, ocorre também aquelas variações dos animais selecionados nas cabanhas, né, do time A, B e C. Então, existe essa variação. A gente largou com 4 mil, mas é muito difícil dar o preço de um cavalo por conta dessas variações, né? Por conta desses... questão genética, questão... Enfim, tudo isso que a gente viu até agora. Mas, se tu quer ter um animal aí com preço mais tabelado, então tu vai ter que partir para as pelagens, tá, moçada? Então as pelagens vão te dar um preço um pouco mais, também tem variação, mas vai te dar um preço um pouco mais tabelado, tá? Vai ter um ponto de partida já, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, essas pelagens seriam o Moro da Cabeça Preta, o Bairruano, o Tubiano e o Oveiro, tá, moçada? Essas são as pelagens mais procuradas e mais com maior valor
de liquidez, tá? Os que mais vão sair, né? Os que mais vão ter saída. Então, moçada, um potro tubiano homozigoto, tá? Se comenta, né, que nenhum potro tubiano homozigoto vale menos do que 25 mil, tá? Eu concordo com essa tabela, tá, moçada? A gente aqui do Genética Crioula, eu e o Mano, a gente concorda com essa tabela. Porém, tá? Porém, esse potro ele tem que ter a morfologia necessária para ele ser marcado, para ele marcar reprodutor, né? Ou ele já seja um potro marcado, né? Seja um potranco de 2 anos marcado, tá? Porque senão esse potro, né, não me adianta ter um tubiano homozigoto, não vai me adiantar nada ter um tubiano homozigoto e ele não marcar, entende? Daí eu vou estar botando o dinheiro no lixo, né? Porque o tubiano homozigoto, ele só vai me trazer retorno, só vai ter valor se ele marcar. Concordam? Eu comprar por 25 mil um potro homozigoto, tá? Vai, é tubiano homozigoto, ele vai reproduzir só tubiano. Porém, ele não marcar, então, do que me adianta, né, tchê? Então, tem essas questões aí, né? Porém, por outro lado, moçada, mas sim, tá? Voltando a esse assunto, sim, acredito que vale sim 25 mil, sim, né? Já tem gente dizendo que vale até mais, tá? Vale até mais. Há pouco tempo o Gonçalo Silva estava com um cliente dele atrás de um tubiano homozigoto, tá? E o cliente dele tinha 50 mil para dar no tubiano, tá? Então, tem rumores aí de que 25 mil já é um preço ultrapassado, né? Já vale mais até um tubiano homozigoto. Mas tem que estar atento a essas questões que eu falei, né? Tem que estar atento se ele vai marcar, se ele tem aquilo que é preciso para marcar, porque senão não adianta, né, tchê? Porém, por outro lado, né, se tu tiver um bom tubiano homozigoto, um cavalo com uma morfologia interessante, uma morfologia boa, um bom tubiano homozigoto, tubiano bonito, bom, vale facilmente 100 mil, né? Já marcado, né? Lógico, um tubiano homozigoto já marcado, um bom tubiano, vale facilmente aí 100 mil reais, né? Então, é essa balança que vocês têm que ver também, né? Na hora de comprar um potro, né? Com pelagem, porque mais pra frente eu vou falar um pouco, porque a pelagem só não é tudo, né, moçada? Nesse caso, um tubiano homozigoto é uma coisa rara de se ver, né? O cavalo tubiano homozigoto não é tão simples assim de se ver, né? Quando tem um tubiano homozigoto, né? Ele realmente vale, mas tem que se apegar a esses detalhes. Outra coisa, moçada, então como a gente estava falando dos pelos, né? Uma mora da cabeça preta, tá? Uma égua mora da cabeça preta, bonita, de morfologia também interessante, tá? Vale fácil aí de 15 a 20 mil, depois tem os acréscimos, né, moçada? Se ela for muito correta morfologicamente e de uma genética boa, ela vai valer muito mais do que isso, tá? Mas de 15 a 20, então tu já tem, como eu falei, o cavalo de pelagem já te dá uma certa tabelada, né? Assim vale, né? Assim como a gente falou as mesmas condições de uma mora cabeça preta, né? Também vale para uma égua baia ruana, tá? Uma égua baia ruana com uma boa morfologia, com uma genética boa também, uma genética interessante, também vale de 15 a 20 e quanto mais qualidades ela tiver, mais ela vai valer. Assim também vale para tubiana, éguas tubianas também, mesma coisa, de 15 a 20. Talvez de todas as pelagens, né, moçada? Talvez hoje a mais valorizada ainda seja a pelagem oveira, tá? Uma égua oveira hoje ela vale mais do que isso porque a pelagem ela tá mais em alta, tá, moçada? Mas vocês acompanham, né, talvez aí, não sei, deixa nos comentários depois se vocês acompanham os leilões, né? Para quem acompanha os leilões, né, vai ver aí que a média de um cavalo hoje em leilão é de 15 a 17 mil. Tá, Jontas? Mas aí tu tá dando a média do cavalo, que lá no início do vídeo eu falei que um potro, né, um potranco, né, sem diferenciar macho e fêmea, vale
segundo a BCC, né, em 2022, o preço médio era de 4 mil. E um adulto, o preço médio era de 15. E o que eu falei agora, né, que quem acompanha os leilões aí, né, vai ver, né, vê que as médias dos leilões saem cavalos aí no valor de 15 a 17 mil. Né? É a média? É a média. Essa é a média. Tá? Mas, porém, tem uma diferença aí. Então, moçada, essa diferença é o pelo, tá? É a pelagem. Se tu tiver um animal de pelagem sólida, com a mesma morfologia, tá? Pega um animal de pelagem sólida, com as mesmas morfologia, mesma genética de um animal manchado aí, um oveiro, uma tubiana, uma mora, né, ou até mesmo a baia. Os pelos que eu citei aqui. Qual é a diferença? A diferença é a liquidez, a saída. Tu anuncia uma égua mora da cabeça preta por 15 ou 20 mil, de uma semana para outra, vai sair. Vai sair, tem procura. Agora, a mesma égua, se ela não fosse mora da cabeça preta, se ela fosse uma égua de pelagem sólida, a mesma morfologia, mesma genética, mesma égua, porém sem a pelagem, tu até vende por 15, 20, que é o preço médio do cavalo que a gente falou aqui, dessas éguas de pelagem de 15 a 20 mil. Tu até vende, mas o tempo que tu vai levar para vender é muito maior. Talvez tu não vai conseguir vender por 15, alguém vai te oferecer 10, aí vocês vão entrar nem para mim, nem para ti, vai morrer aí nos 12, 11 daqui a pouco, entende? Então, a diferença é a liquidez, é a saída, tá, moçada? Então, a pelagem hoje a pelagem ela tem essa vantagem de ter saída, né? Mas, um conselho, moçada, agora eu quero falar que uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo, né? Já é visível isso, tá? O que hoje a gente está notando, tá? Eu falo também por experiência própria, porque a gente tem um tubiano negro lá na cabanha do pai, na cabanha rocha, cabanha da família. A gente tem um tubiano negro, lindo, um tubiano que infelizmente deu laminite, ele não pôde sair, mas a gente estava com tudo para sair com ele, mas o cavalo é lindo, lindo. Tubiano negro, e daí agora a gente tem o Prestígio de Itaó, um oveiro negro tido por muitos um dos mais lindos da raça. 2 cavalos muito lindos. Então, o pelo, há um tempo atrás, só o pelo bastava. Só o pelo bastava. Então, tu conseguia vender um animal de pelagem por um preço bom. Hoje, tu vende ainda um animal de pelagem, tá? Porém, ele tem que vir acompanhado de uma morfologia, ele tem que vir acompanhado de uma genética, alguma coisa a mais ele tem que ter. Porque senão, aquele mesmo cavalo que tu vendia, só por ser, por exemplo, tubiano, só por ele ser tubiano, tu vendia ele, vou chutar um valor, tá, moçada? Tu vendia ele por 20 mil, tá? Tu vendia por 20 mil aquele cavalo só por ser tubiano, tá? Tu vendia por 20 mil. Hoje, esse cavalo, para te vender ele por 20 mil, ele tem que vir acompanhado de uma morfologia, porque senão tu não pega mais 20 nele. Entende? Porque o mercado, os criadores, né, e isso é o bom da nossa raça, a gente vai começar a selecionar aquilo que o mercado pede. Então, se tu tá criando pelo, daqui a pouco só pelo não serve. Eu quero pelo e quero morfologia. Eu quero pelo, morfologia e genética, entende? Então isso tem que vir acompanhado de outras coisas. Então o conselho que a gente dá, né, a gente da Genética Crioula dá para quem quer criar, daí é mais específico para os criadores, querem criar pelo, assim como muitas cabanhas fizeram, tá? Quando o pelo disparou e começou a ficar com preço interessante, muitas cabanhas começaram a criar, selecionar animais de pelagem, ter plantéis de éguas de pelagem, depois, enfim, tirando animais de pelagem, né? Mas isso hoje, né, que nem o conselho que a gente dá para vocês já
quem quer entrar no pelo já procura entrar com um animal que tenha um acréscimo morfológico ou genético, né, para poder ser competitivo com aqueles animais de pelagens sólidas que hoje, né, são animais que basicamente estão mais à frente, né, pela questão genética, enfim, né, a pelagem ela veio um pouco antes, né, o pessoal antigamente, bem antigamente, não dava muita bola para pelagem, então ficou um pouco atrás, mas hoje já estamos buscando, está indo muito bem a pelagem, mas quem quer entrar na raça visando pelagem, já entra selecionando, né, para que vocês no futuro, né, não ocorram de seus animais ficarem obsoletos. Quem pegar só pelagem hoje e não agregar morfologia nem nada, vai um ponto que tu não vai ter para quem vender, não vai ter mais liquidez, porque o pessoal já está querendo animal de pelagem com um acréscimo, né, com algo a mais. Então esse é o conselho que a gente dá. E para quem busca animal, ou comprar um animal, um cavalo, uma égua, enfim, para lazer, né, não busquem, não tentem daqui a pouco se frustrar aí pelo preço, porque talvez vocês estejam no nicho errado da raça. Talvez vocês estejam olhando um animal que poderia ser para laço, ou um animal, né, que poderia ser para outro fim e não para o lazer. E aí, claro, vai ter um acréscimo maior. Então, não se frustrem, procurem nos lugares certos, né? Pega o animal que tu quer, direciona os teus objetivos para algum leiloeiro ou para alguma cabanha, que sem dúvida tu vai encontrar animais de preço bom, com um fim, né, com o objetivo que tu quer, que no caso seria o lazer, ou se tu quer um animal para laço, procura com o pessoal do laço, né, procura, né, então os segmentos, né, por isso que é difícil, né, a gente falou aqui, mas a gente morreu no preço médio, mas com muita variação, Então, o preço médio ele existe, porém, esse preço médio ele pode ocorrer diversas situações onde esse preço pode subir ou até mesmo baixar. Tá, moçada? Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bastante, no meu ponto de vista, um vídeo esclarecedor até, né? Porque às vezes a pessoa quer comprar um cavalo crioulo e aí olha o preço de um cavalo aí num leilão ou num remate aí perto da Expo Inter, enfim, que nem a gente tem aí o Jacinto Calabaça, né, valendo 22 milhões de reais, o cara vai se apavorar, não vai nem querer chegar perto de um cavalo crioulo. Mas, né, existe cavalos mais baratos e também existe cavalos, né, com preço, que nem eu falei agora, o Jacinto Calabaça, cavalo realmente aí um exemplo a ser seguido aí de valorização, né, dentro da raça, mas procura no que tu quer, que eu tenho certeza que todos, né, vão ficar satisfeitos aí. Então às vezes só está invertido o papel, o cara que está no laço, o cara que está laçando está com um cavalo que era para lazer, e o cara que está no lazer está com um cavalo que é para o laço, daqui a pouco só inverte o papel aí, todo mundo fica satisfeito, todo mundo sai ganhando. Tá bom, moçada? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um forte quebra-costela, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana, e até semana que vem, moçada!